Continuando o nosso especial Copa do Mundo, vamos agora para a Copa que deu a nós o primeiro título mundial, Copa de 58. Disputada na Suécia, o Brasil decidiu e ganhou a Copa dos anfitriões, donos da casa, os suecos. A escolha da sede já havia sido feita 10 anos antes da Copa de 58. Havia um certo rodízio entre continente europeu e continente sul-americano, porém houve duas Copas em território europeu. Seguidamente. Seguidamente, 54 e 58. E foi a primeira Copa, interessante dizer também, sem a presença de Jules Rimet, que foi o principal idealizador desse torneio. Ele faleceu 2 anos antes, em 1956. Na Copa de 58 tiveram eliminatórias dos 95 países filiados. Apenas 53 se inscreveram para disputar o Mundial, para disputar as eliminatórias. E nessas eliminatórias houveram algumas seleções que não foram para o Mundial e que eram importantes, que é como o Uruguai, bicampeão, e a Itália já fazendo essas coisas há muito tempo. 2 bicampeões mundiais. 2 bicampeões mundial fora da Copa do Mundo. Os grupos foram divididos entre 16 seleções, 4 seleções. E em cada grupo havia pelo menos um sul-americano, um britânico, já que são 4 países lá da Grã-Bretanha, um do leste europeu e um da Europa Ocidental. E assim os grupos se compuseram. Foi na Copa de 58 que o Brasil apresentou para o mundo nada mais nada menos que o rei do futebol, o atleta do século. O maior de todos. Maior de todos. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Fez a sua estreia, ele era reserva. Com 17 anos ele fez sua estreia apenas no 3º jogo. Quem eram os titulares eram Joel e Dida, né? E... na verdade ficaram todos, na época que ele foi convocado, ficaram todos torcendo lá no rádio, e quando ele foi convocado foi uma festa. Sim, ele já se destacava no Santos, mas era um garoto jovem, sem nenhuma experiência internacional, e o técnico da época achou melhor dar uma segurada no garoto para a hora certa, e foi a hora certa. Juntamente com ele, essa Copa também revelou para o mundo um garoto de pernas tortas, Garrincha, que com seus dribles desconcertantes, sem mexer na bola, deixava os adversários no chão. Nessa Copa o Garrincha ficou meio ofuscado pelo Pelé. Sim. A Copa seguinte seria assim do Garrincha. Do Garrincha que a gente vai falar. Mas essa Copa, com o surgimento do Pelé tão jovem, com as jogadas magistrais dele, todos os holofotes ficaram pro rei do futebol. E vamos ao artilheiro da Copa de 58. Não foi o Pelé, pelo incrível que pareça. Foi um jogador francês chamado Jules Fontaine, um jogador de 19 anos que marcou 13 gols em 6 partidas. Caramba, hein? Que marca, hein? O craque da Copa, a questão da bola de ouro, só foi inventada em 1982, né? Entre uma revista francesa e a FIFA. Discute-se muito de onde foi a origem desse prêmio. Mas a Copa de 58 talvez tenha sido a que gerou mais discussão em respeito aos craques brasileiros. Qual seria realmente o craque da Copa? Muitos falariam Pelé, muitos falariam Garrincha, mas para muitos quem foi realmente o craque da Copa foi o Príncipe Etíope, também conhecido como Didi. Didi, criador da folha seca, né? Didi, criador do chute da folha seca, com lançamentos, com gol na final. Para muitos foi sim eleito o melhor jogador da Copa de 58. A decepção foi, claro, dos nossos amigos hermanos, os argentinos, que não se deram muito bem no Mundial. Eles fizeram uma das piores campanhas da história da Argentina em Copas do Mundo, ficando em último lugar no seu grupo, perdendo inclusive um dos jogos foi uma derrota humilhante para a Tchecoslováquia de 6-1. O técnico da Tchecoslováquia colocou 5 atacantes e pegou os caras de calças curtas, né? 5 atacantes. E que Copa melhor? Brasil campeão e a Argentina se dando mal passando. Exatamente, tá ótimo. E na decisão todo mundo já sabe o que aconteceu. O Brasil campeão jogando contra a Suécia. O Brasil jogou de azul, pois a Suécia, dona da casa, vestiu o amarelo. E na final da Copa o Brasil jogando de azul, porque a Suécia, dona da casa, jogava de amarelo, com 2 gols do rei do futebol Pelé, com 2 gols de Vavá para fechar a conta Zagallo. O Brasil fez 5-1 na Suécia, donas da casa, e foi o primeiro título mundial do Brasil na história das Copas. E com 2 gols de Vavá, 2 gols de Pelé para fechar a conta, mais um de Zagallo, o Brasil vestindo azul, porque a Suécia era a dona da casa e vestiu amarelo. O Brasil venceu por 5-2 os donos da casa e conseguiu seu primeiro título mundial da história das Copas. Vamos agora para as curiosidades do Brasil campeão na Copa da Suécia. A começar que foi a primeira Copa do Mundo que os 4 países lá da Grã-Bretanha participaram da Copa do Mundo.
Tanto que eles participaram do grupo, cada um em um grupo. Escócia, Irlanda do Norte, Inglaterra e País de Gales. Um dado muito curioso que aconteceu aí nos bastidores da seleção brasileira em 58, que o chefe da delegação era o Paulo Machado de Carvalho, que deu nome ao estádio do Pacaembu. Ele percebendo ao chegar ao hotel que a seleção brasileira ficaria hospedada, tinha, como em toda a Suécia, algumas loiras muito interessantes. Atraentes. E a camareira do quarto dos brasileiros era uma loira estonteante. A primeira coisa que o Paulo Machado de Carvalho, muito sábio, falou com o diretor do hotel, com o gerente, falou: dá férias pra essa guria, moça, paga bem ela, dá férias remuneradas e deixa ela lá em casa enquanto os jogadores estiverem aqui. Porque os jogadores, E isso acontece até hoje, né, nos hotéis. Após a final, toda aquela comoção de suecos festejando os brasileiros, o meia Moacir estava de mãos dadas com uma outra loira um tanto quanto estonteante, e ele diz a lenda que falou baixinho para os companheiros: não fala pra ninguém que eu não sou o Pelé. E ele enganou a moça. Ela não vai saber se era o Pelé ou não, né? O Pelé pra conseguir algo a mais, né? E também tem um dado interessante que o Garrincha, depois de deitar vários adversários, acabou deitando também uma sueca. Sueca, e o filhinho tá aí até hoje. Né? Tem um filho sueco, muitos não sabem, mas o Garrincha tem um filhinho loiro de pernas tortas. O Brasil foi a primeira seleção a conquistar o título mundial fora do seu continente, ganhando lá no continente europeu. Tal feito só iria ser quebrado pela Espanha em 2010 na África do Sul e depois a Alemanha aqui no Brasil. Pelé, aos 17 anos, foi o jogador mais jovem a conquistar o Mundial. E um dado interessante a respeito de salários, que hoje em dia os jogadores ganham muito bem, por aí. Nessa época, na primeira fase, o Brasil venceu a Áustria e o prêmio para cada jogador pela vitória foi de $70. Claro que hoje em dia daria uma bela grana isso, mas é muito pouco, né? E o prêmio para que cada um, ao ser campeão, foi de $2.000. O capitão da seleção brasileira, Bellini, foi o primeiro a fazer o gesto de levantar a taça sobre a cabeça, gesto imortalizado até hoje em todas as conquistas. E o interessante é que esse gesto foi um pedido de um fotógrafo que estavam lá. Falou: Bellini, levanta a taça aí pra gente tirar uma foto. E ele foi e levantou. Levantar poderia ser de vários jeitos, né? Podia ser assim, mas se levantar assim realmente é mais interessante. Pelé foi o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo aos 17 anos de idade. E um dado curioso ainda sobre o Pelé: os dirigentes do Brasil não enviaram a numeração das camisas dos jogadores para a FIFA, e a FIFA teve que escolher, e deram a 10 para o Pelé. Que interessante. O goleiro Lev Yashin, da União Soviética, foi um dos primeiros goleiros a utilizar luvas em Copas do Mundo. Muitos já utilizavam em campeonatos regionais, nos seus países de origem, mas em Copas do Mundo ele foi o pioneiro nesse quesito. No cruzamento aéreo, ele sair da meta para fazer essa interceptação. Anteriormente, o prêmio, a luva de ouro, que hoje é dado ao melhor goleiro das Copas, se chamava Prêmio Lev Yashin, em homenagem ao goleiro soviético. No dia 8 de fevereiro de 1958, 4 meses antes da Copa do Mundo, aconteceu a tragédia envolvendo os jogadores do Manchester United que voavam de avião voltando de um jogo em Belgrado contra o Estrela Vermelha na Taça dos Campeões, que é o atual UEFA Champions League. Esse acidente matou 23 pessoas, 2 jogadores do Manchester United que morreram eram titulares absolutos da seleção inglesa. Um dos sobreviventes foi o Bob Charlton, jogador que foi campeão em 66 com a Inglaterra e que fez o gol do título. E isso aí fez a Inglaterra, que era uma das favoritas em 58, perder, obviamente, e muito mal na Copa do Mundo. Não tinha nem clima para jogar, acho. Jogou, perdeu, foi eliminada, e um desses empates foi com o Brasil. 0-0, o primeiro empate sem gols da história das Copas do Mundo contra o Brasil. Galera, esse foi o resumo da Copa do Mundo de 1958, a primeira que o Brasil faturou. Fique ligado e aproveite os próximos vídeos das histórias da Copa.